né? Então é uma alegria tremenda, né, estar aqui, principalmente participando desses momentos históricos da igreja, né, momentos em que a gente comemora, principalmente em outubro, né, os meses da reforma. A gente sempre tem uma temática diferente daquilo que nós tratamos, né? Não que as outras coisas não sejam importantes, mas no mês de outubro a gente costuma, né, preparar para falar muito desses temas, né? Então é uma alegria imensa estar aqui nessa manhã, conhecendo, né, parte do povo de Deus, conhecendo aí esse povo que está espalhado pela terra, né? Brincadeiras aí à parte, né? Nós fizemos uma ótima viagem, né, de Ibirité para cá. Ai, foi muito bom, né? A gente esteve aqui num outro momento, mas graças a Deus, Deus permitiu que estivéssemos aqui nessa manhã. Trago aqui, né, o abraço dos irmãos de Ibirité. Eu tenho certeza que em oportunidades próximas, né, nós estaremos juntos lá em Ibirité também, por que não? Né? Porque como nós somos da mesma igreja, é importante a gente também conhecer essa parcela, né, da igreja lá. O pessoal de Ibirité, né, agradece aos irmãos, né? Nós tivemos na reunião, né, nós fizemos a reunião, alguns irmãos de Ibirité estavam lá, mas não na sua totalidade. Então seria bacana a gente se encontrar aí mais uma vez. Bem, irmãos, a gente vai estar falando hoje sobre um tema central do Evangelho, né? Podemos dizer isso, que é Cristo. Cristo é aquilo que nós professamos. Cristo é a fé a qual nós servimos e nós caminhamos, né? Não tem nenhum outro nome e não tem algo mais importante que pudéssemos tratar na palavra de Deus se não for Cristo, né? Porque não existe cristianismo sem Cristo. Não tem como a gente falarmos das bênçãos de Deus sem falar sobre o Cristo revelado, sobre o Deus invisível, né? Não tem como você associar sem falar de Cristo, né? E é isso que a gente vai tentar passar aqui nessa manhã. A gente vai falar um pouquinho sobre a morte e a ressurreição dele, né, que foi o tema central do Evangelho e tudo aquilo que aconteceu. Então a gente vai ter essa temática nessa manhã, e eu queria convidar já os irmãos para abrirem suas Bíblias lá em Lucas, no capítulo 24, nos versos 13 a 35. Nós estaremos tratando desses textos nessa manhã. Lucas, capítulo 24, versos 13 a 35. Amém? Texto bastante conhecido dos irmãos. Nós estaremos lendo. Nós vamos fazer uma leitura de todo o texto, primeiramente. Nós vamos passar por uma introdução, em que nós falaremos sobre o que o texto aborda, e também a gente vai estar expondo esse texto, encontrando verdades aos quais nós cristãos precisamos na nossa caminhada cristã, né? Então, o nosso objetivo nessa manhã vai ser esse, né, expor esse texto, explicar esse texto, né, associado aí à temática da morte e ressurreição de Cristo, entendendo a importância disso. Mas vamos ao texto, primeiramente, antes da gente iniciarmos a nossa exposição nessa manhã. Amém? Amém. Verso 13. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer.
Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com ele, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Amém? Eis o texto, bastante conhecido. Nós temos canções com esses versos, nós temos várias ministrações sobre essa parte da Bíblia, né? E hoje nós faremos mais uma explicação desse texto, né, irmãos? O que nós podemos entender daquilo que nós lemos? Toda a nossa fé se baseia em Cristo, é aquilo que nós já adiantamos, e a ressurreição é a base e o fundamento da fé cristã. Se nós formos analisar, sem ela, a fé cristã seria simplesmente mais uma entre muitas crenças. As melhores notícias que o mundo ouviu e viu vieram do túmulo vazio de Jesus. A história da Páscoa não termina no funeral, mas sim em uma festa. O túmulo vazio de Cristo foi o berço da igreja. Nós pregamos um Cristo que esteve morto e está vivo, e não um Cristo que esteve vivo e está morto. Então toda a base nossa, tudo aquilo que nós cremos, tudo aquilo que nós vivemos, parte desse princípio, a ressurreição de Cristo, né? O que nos difere das outras religiões, né? O nosso Deus está vivo, né? Se nós visitarmos hoje vários túmulos espalhados pelo mundo, né? Várias religiões identificadas pelo mundo,
nós encontraremos lá o túmulo de todos aqueles que iniciaram uma religião. Mas a diferença do cristianismo é essa: o túmulo de Cristo está vazio. Amém? E é por isso que nós estamos aqui nessa manhã. É por isso que nós honramos a este nome, né? Porque nós entendemos que um dia Deus enviou o seu Filho, que também é Deus, para nos redimir. E a máxima disso era o quê? Era vencer a morte. A máxima disso era mostrar para nós que a morte não conteve, a morte não segurou, né? E é por isso que nós falaremos hoje sobre a morte, num símbolo em que Cristo precisava padecer por essas questões, mas por outro lado, nós entendemos também a máxima da ressurreição, que é onde tudo veio ficar claro para cada um dos seus discípulos. E nós temos aqui um relato de 2 discípulos que estavam com Cristo. A princípio estavam lamentando, estavam entristecidos pelo fato da morte de Cristo, e não observaram que o próprio Cristo estava com eles, né? Então, se a nossa religião fosse baseada num Deus morto, talvez nós viveríamos dessa maneira, né? Por que que Cristo não levantou? Por que que Cristo não venceu a morte? Mas somos felizes porque isso não aconteceu. Cristo, Ele reergueu dos mortos e nos deu vida, nos deu paz, né? A fé cristã sempre esteve sob ataque, sempre esteve. Logo após a ressurreição de Jesus, os guardas do sepulcro correram para a cidade com a notícia de que tinha acontecido algo inexplicável. Os principais sacerdotes e os líderes religiosos espalharam uma grande mentira, né, dizendo que os próprios discípulos tinham roubado o corpo de Cristo, né? E isso foi difundido pelo mundo inteiro. Esse é motivo também de alguns judeus discordarem da nossa fé devido a isso, devido a esse fake news que foi falado naquele período, né? Mas enfim, o cristianismo ele sempre foi atacado. É uma religião de 2000 anos que durante toda a história da igreja nós sofremos, nós apanhamos com isso, né? O inimigo usa meios, artifícios para justamente negar essa verdade, mas ela sobrevive a todo custo, né? Ano após ano o cristianismo ele cresce, ele se expande, porque não é algo dos homens, não é algo feito por governos, não é algo feito por pessoas, é algo feito pelo próprio Deus. E Deus permanece em cada um de nós essa fé, e é por isso que nós professamos, é por isso que nós entendemos. Além desses ataques, dessas críticas, não é uma história inventada, é uma história verídica, é uma história que realmente aconteceu, né? E mesmo que tenha esses ataques, mesmo que tenha hoje, né, inúmeras discordâncias que não são findáveis, né, que não são concretas, o cristianismo ele sobrevive a todo vapor, né, a todo vapor. A fé cristã continua confiante. Acima de todos os sinais aparentes da morte, a vida triunfará pela força de Deus. Então é Deus que nos dá a força, é Deus que nos sustenta, é o Espírito Santo que nos faz crer, é o Espírito Santo que nos faz caminhar. Às vezes a gente comenta, às vezes a gente explica o Evangelho da seguinte maneira: quando você conhece o Evangelho, você tem uma base ali, até expliquei isso para alguns alunos lá do seminário. Quando você é apresentado ao Evangelho, você tem uma visão daquilo que é o Evangelho, daquilo que é a parte básica do Evangelho. Nós temos que imaginar o Evangelho como uma visão panorâmica,
né? A partir do momento que você vai subindo, né, você vai conseguindo entender todas as diretrizes, tudo aquilo que é o Evangelho. Quando nós fomos chamados por Deus, né, antes nós não pensávamos assim. Antes a gente pensa o seguinte: não, eu fui até Deus, eu aceitei a Cristo, eu tomei a decisão, eu decidi caminhar. Esse é o ponto base do Evangelho, né? Uma vez nós arrependemos, uma vez nós, poxa, eu vou naquele lugar, né? Nossa, eu vou seguir esse caminho, né? E essa máxima no início do Evangelho a gente atribui a nós mesmos, né? A gente atribui a nós mesmos. Nós falamos, né? Poxa, eu tomei essa decisão, eu resolvi tal coisa. Mas no decorrer que você vai caminhando na fé, no decorrer que você vai elevando a sua visão de reino, você vai imaginando o seguinte: espera aí, por que eu quis? Por que eu quis? Por que eu não desisto? Por que eu continuo? Por que às vezes eu tenho mais motivos para desanimar? Por que eu tenho mais motivos para não caminhar? Mas ainda assim o meu coração, ele se apalpa, ele se aquece, né? Por quê? Porque algo te atrai, algo te chama, ou melhor, algo te escolheu. E esse alguém é Cristo. Amém, irmãos? Então, quando você vai elevando um pouco mais a sua visão, você vai falando: olha, a força não é minha, algo me sustenta, algo me mantém, né? Algo me mantém. E é nessa máxima, nesse princípio que a gente inicia esse texto, dizendo o seguinte, dizendo que Cristo, Ele é o mantenedor da nossa fé. É Cristo quem nos sustenta. Quando nós caminhamos, quando nós iniciamos, às vezes a gente fala, né? Às vezes nós falamos, né? Aí eu tomei a decisão. Daqui a pouco passa um tempo, você conversa com outra pessoa, até sua linguagem vai mudar. Você vai dizer: não, quando Cristo me alcançou, né? Quando eu fui até Deus, quando o Espírito Santo mudou a minha vida, eu fiz tal coisa. Você começa a atribuir a Deus aquilo que você vive hoje, né? É muito importante. Então, Deus é mais forte que tudo isso, irmãos. É Deus que nos mantém. É Deus que nos traça esse caminho e nos mantém juntos aí, né? E o mais importante foi o que Deus fez. Deus, Ele envia o seu Filho, Ele nos dá convicção de recebê-lo, né? E a partir desse grande sacrifício, Cristo agora é nos apresentado, e uma vez mortos, uma vez distantes, agora nós temos a oportunidade de caminharmos com Cristo. Enfim, o cristianismo é triunfante. É triunfante. Se você está aqui nessa manhã e você crê nessa verdade, você está numa das religiões mais concretas do mundo, em que Cristo é o centro, em que a base e o ponto central de tudo aquilo da nossa fé é Cristo. Então, não sendo, pastor Wagner, ele nos disse aqui sobre a emoção, né? Cristianismo é razão, meus irmãos. Cristianismo é usar a cabeça. É você imaginar: eu adoro um Deus vencedor da morte. Eu adoro um Deus que sobreviveu a toda maldade humana. Cristo, Ele viveu como homem. Ele teve as mesmas condições que nós tivemos, não pecou. E Ele conheceu a alegria dos homens. Ele conheceu o que é ser um humano, né? Mas Ele também entendeu a parte maligna do ser humano. Ele conviveu com toda a maldade. Ele conviveu com toda a mazela daquilo que realmente nós somos, né?
E ele venceu tudo isso. A morte e a ressurreição de Cristo é a base daquilo que professamos. Você precisa entender a morte e a ressurreição de Cristo. Você precisa colocar isso como os pontos evidentes da sua conversão. Você precisa fazer isso, né? Às vezes nós vamos ter situações que precisamos fazer uma apologética. Nós precisamos defender a fé a qual nós servimos. E às vezes, para fazer isso, você precisa descrever o Deus que você crê. Num ponto de ônibus, na faculdade, né? No trabalho. Em algum momento da sua caminhada cristã, você terá que justificar por que você tem tais atitudes. Por que você segue tais fundamentos. Por que você pratica tais coisas, né? Então você precisa entender como base do Evangelho a morte e ressurreição de Cristo. Você precisa entender isso. Mas aí vem a pergunta, irmãos, nessa manhã. O que é mais importante? Se não fizeram essa pergunta para você, farei nessa manhã. O que é mais importante na caminhada cristã? A morte ou a ressurreição de Cristo? Não sei se você parou para pensar. Mas qual que é mais importante? A morte ou a crucificação, né? Ou a ressurreição de Cristo? O que é mais importante? Nós temos religiões que dão ênfase à morte. Nós temos religiões que insistem na morte. Nós temos religiões que fazem questão de eternizar a morte de Cristo e falar que, olha, né, ele ressuscitou, mas não é tão importante igual a sua morte, né? Temos religiões que não, que ignoram a morte, né? Que vão para o lado da ressurreição e insistem, esquecem da morte. Nós como cristãos, nós como servos de Cristo, nós não podemos atribuir a nenhuma dessas verdades como mais importante. Entenda isso. Nós não temos que olhar a morte como mais importante que a ressurreição, e não temos que olhar a ressurreição como mais importante do que a morte, né? Cristo, na sua soberania, Deus, na sua soberania, Ele estipulou que essas coisas acontecessem para um propósito só. Não tem ponto de corte. Não tem algo mais importante do que uma outra coisa. Nós temos um processo que foi estipulado, que foi determinado antes da fundação do mundo, né? Antes de haver cruz, né? Antes da criação de todas as coisas, já havia a cruz, já havia o sacrifício de Cristo. Então você tem que entender que é um processo. Quando Adão ele peca, quando Adão ele cai no jardim, Deus ele já tem um plano estabelecido para o homem. Estabelecido. E Cristo ele vem ali através do útero gestativo. Ele vem permanecendo por toda aquela linhagem até que seja cumprido a sua vinda na terra, né? Então não tem algo mais importante do que o outro. Existe um processo, existem planos. E nesses planos, Deus estabeleceu que o seu filho morreria e ressuscitaria. Então planos foram determinados. Cristo ele tinha uma missão de buscar e salvar o perdido, pagando pelos pecados na morte substitutiva da cruz. Não se pode desconsiderar a importância histórica da morte e da ressurreição de Cristo. Não se pode. Não se pode. Mas nós vamos entender algumas coisinhas aqui nessa manhã. Nós vamos entender. Há uma importância muito grande na ressurreição de Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Os discípulos, eles criam em Cristo.
Sim ou não? Criam. Cristo passou, virou para eles e falou: siga-me, siga-me. Eles tinham essa fé em Cristo, eles acreditavam que Cristo, ele era alguém diferente, até que eles caminharam e entenderam um pouco mais sobre isso, né? Nós vemos, por exemplo, lá em Mateus 16, quando Pedro, Cristo questiona Pedro, né? Logo depois daquele discurso pesado que Cristo dá, né? E aí pergunta, né? Como eles estão falando de mim aí? O que eles falam para vocês? O que eles falam para vocês? Né? E nós vemos ali Pedro dizer: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então nós vemos ali que o apóstolo Pedro, né? Pedro em si, antes, ele já reconhecia que Cristo, ele era o Filho do Deus vivo. Já reconhecia, antes mesmo da sua ressurreição. Onde eu quero chegar? Os discípulos, eles já entendiam isso, mesmo de uma forma imatura, mas entendiam isso. Eles entendiam. A fé dos seus seguidores de Cristo, todos os seguidores ali, mudou depois da morte. Nós tínhamos ali um ministério de Jesus ali crescendo, difundindo, e nós temos agora, depois da morte de Cristo, o que? Um grande desânimo de todos aqueles discípulos, né? Nós vimos alguns fugindo, vemos outros que abandonaram, né? Houve um desânimo. O que eu estou querendo mostrar aqui? A importância da ressurreição na vida daqueles discípulos, né? Porque algumas pessoas dão ênfase na morte, mas após a morte de Cristo, irmãos, eles desanimaram. Eles desanimaram. Até Pedro, que professava isso, né? Até Pedro, que dizia que ele era o Filho de Deus, né? Ainda mais depois de uma mancada daquela, em que Cristo, ele faz questão de conversar com Pedro e dizer: você vai me trair. Não, Senhor, não vou. Vai, você vai, né? E ele sim, ele fez. Depois da morte de Cristo, irmãos, todos os discípulos desanimaram. Todos os discípulos. Inclusive, voltaram a fazer o que faziam antes. Nós entendemos que a ressurreição foi o ponto-chave, aonde aquele desânimo, aonde todas aquelas pessoas que se entristeceram, puderam agora reanimar, né? O que nós entendemos com tudo isso? Embora tivessem crido na pregação de Jesus, por terem deixado tudo e seguido, apesar disso, em meio à prisão, crucificação, morte e sepultamento de Cristo, eles desanimaram. Por 3 dias, eles desanimaram, se trancaram, se afastaram, né? A morte e a ressurreição de Jesus formaram a cerne para a mensagem dos seus discípulos, né? Então, como introdução, vocês têm que entender que caminhando, mesmo os discípulos caminhando com Cristo ali durante aqueles 3 anos, ainda assim foi um baque muito grande para eles. Mesmo assim, vendo Lázaro ressuscitando dos mortos, mesmo assim, vendo todos os milagres que Cristo tinha feito, os discípulos, eles sentiram a morte de Cristo. Os discípulos, eles desanimaram. Os discípulos, eles entenderam: não, Jesus é poderoso, sim, é poderoso, mas não há tanto, não para tanto, né? E infelizmente a gente encontra isso, principalmente nos relatos de Lucas. Lucas, ele como um médico, como alguém estudado, como alguém que procurou, né? É isso que nós encontramos no início da leitura do Evangelho, que ele faz um minucioso estudo sobre esses relatos. Ele faz questão de mostrar isso,
de mostrar o quanto eles estavam desanimados, o quanto eles abandonaram a Cristo nesse sentido. Mas qual é a importância da ressurreição de Cristo nos nossos dias? Qual a importância que nós temos? A morte, nós já entendemos que teve o seu peso. A morte cumpriu o seu papel. A morte veio para nos libertar. Mas o que seria o Evangelho sem a ressurreição de Cristo? O que seria? Como seria tais questões? Nós podemos dizer o seguinte: a ressurreição de Cristo é uma das fraudes mais maldosas da história, ou então o fato mais extraordinário que já aconteceu. O cristianismo seria uma religião vazia de esperança, um museu de relíquias do passado, ou o cristianismo cresceria e morreria com Cristo, né? Ao contrário do que nós vemos hoje. Paulo, lá em 1 Coríntios 15, 13, ele vai nos dizer o seguinte sobre a ressurreição de Cristo: nossa fé seria vã, nossa pregação seria inútil, nossa esperança seria vazia, nosso testemunho seria falso, nossos pecados não seriam perdoados e seríamos os mais infelizes de todos os homens. Então, se você quer saber como é que seria sem a ressurreição de Cristo, 1 Coríntios 15, 13. Seríamos os mais infelizes de todos os homens, sabe? Hoje nós vemos pessoas pregando, falando dos seus líderes, falando da sua crença em pessoas mortas, em pessoas que o túmulo se encontra naquele lugar, né? Nós seríamos mais uma religião que falávamos que Cristo esteve vivo, mas agora está morto, né? Então seríamos só mais um. E é por isso que Paulo ele faz questão de frisar como seríamos se nós adorássemos a um Deus morto, a um Cristo morto, né? Nossa fé seria vã, nossa pregação seria inútil, nossa esperança seria vazia, nosso testemunho seria falso, os nossos pecados não seriam perdoados e seríamos os mais infelizes de todos os homens. Olha que bênção, irmãos. Através de Cristo, olha o que nós recebemos, olha o que nós temos. Os nossos pecados foram perdoados. Amém? É motivo de alegria, é motivo de esperança em acreditar que ainda bem que Ele ressuscitou. Ainda bem que Ele ressuscitou. E nós não damos créditos a isso, irmãos, sabe? Às vezes nós damos créditos, às vezes não. Tem pessoas que ainda falam, né? Mas ressuscitou para quê? É preciso entender essas verdades. Chegaremos lá. Sem a ressurreição de Cristo, irmãos, a morte teria a última palavra. A morte não seria esperança para nós. Quando falarmos da morte, sempre seria um temor para as nossas vidas, tá? E a morte é o que parece hoje. Nós temos aí um momento da pandemia que nos provou isso. Olha o quanto pessoas adoeceram, não só pela doença, mas psicologicamente, medo de morrer, medo de perder tudo. Pessoas adoeceram, quantos tratamentos tiveram que fazer para a cabeça voltar para o lugar, porque a pessoa não conseguiu entender, porque até o momento, antes da pandemia, nós éramos os maiorais, não é verdade? O homem era espetacular, com a sua ciência, né? Com o seu domínio da genética, né? Mas aí veio o Covid, aí veio a doença.
E os homens pararam para pensar: poxa, eu não sou tão forte assim, eu não sou tão poderoso assim. A morte traz isso, irmãos. E é isso que os discípulos sentiram. Eles falaram assim: olha, o nosso mestre morreu, quem nós confiávamos morreu. Será que eu quero morrer como o meu mestre morreu? E Cristo fazia questão de repetir isso sempre. Se você quiser, estar comigo, pegue a sua cruz, siga-me, não é isso? Olha o que espera para vocês. Olhando o contexto histórico, Jerusalém era cheia de cruzes espalhadas, de criminosos, de pessoas que já tinham sido crucificadas. E Cristo fazia questão: é isso mesmo que vocês querem? Vocês têm certeza se é isso mesmo? Então, na morte de Cristo trouxe isso. Aí vem a pergunta: sem a ressurreição de Cristo, o cristianismo seria o maior escândalo da história. Os mártires teriam morrido por uma mentira, e uma mentira teria salvado o mundo. Mas Cristo ressuscitou. E esta é a grande diferença entre o cristianismo e as grandes religiões do mundo. O túmulo de Cristo está vazio. Se você visitar o túmulo de Buda, de Allan Kardec, Maomé, eles estarão lá, mas do nosso Senhor não. Isso é motivo de alegria. Então, por que eu creio nisso? Por que eu creio nisso? Porque Cristo venceu a morte. Cristo venceu a morte. Então isso, a gente tem que colocar isso como base da nossa fé. Leve isso sempre com você. Leve sempre isso com você. Por que eu creio? Faça essas perguntas para você. Por que eu creio? Por que eu acredito nisso? Por que eu vou até a igreja por isso? Não, vou por essa verdade. Meu Senhor vive, e eu o louvo, eu o engrandeço. Amém? Amém. Então vamos lá. Vamos caminhar no nosso texto, a qual nós lemos. Eu queria que você abrisse lá novamente. Vocês não fecharam a Bíblia não, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Abra no texto novamente. Vamos conhecer um pouco dos discípulos antes da ressurreição. Vamos começar com o verso 14 e o verso 15. Vai nos dizer o seguinte. Olha o texto. Às vezes nós temos encontro com esse Cristo ressurreto. Às vezes nós já cremos na sua ressurreição. Às vezes nós já caminhamos com Ele. E às vezes nós despercebemos. Às vezes nós ficamos dispersos. Às vezes nós ignoramos a presença de Cristo em nossas vidas. Isso eu digo para tudo aquilo que nós fazemos. Olha só. Nós cremos num Deus que venceu a morte. Nós temos uma fé estável. Nós temos uma crença digna e concreta na pessoa de Jesus Cristo. Mas por que os nossos problemas nós confiamos mais em nós mesmos do que em Cristo? Por que nós não depositamos essa mesma fé que temos na pessoa de Cristo, mas para resolver os nossos problemas ou para nos dar a tranquilidade de caminhar no Senhor? Acontece isso. E nós vamos começar a entender um pouco mais sobre isso.
Versos 14 e 15 nos diz o seguinte: olha como é que os discípulos estavam e como eles ficaram. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Versos 14 e 15. Muitas vezes caminhamos como vencidos, meus irmãos, como se a morte tivesse a última palavra e como se Jesus não tivesse ressuscitado. Jesus está perto, mas não o percebemos. Às vezes Jesus vem ao nosso encontro, mas nós não percebemos. Eles estavam contando um fato, eles estavam dizendo tudo aquilo que aconteceu, mas não perceberam que Jesus estava por perto. Eles não perceberam isso. Quantas vezes nós descabelamos, nós enlouquecemos, nós vivemos as nossas vidas e esquecemos que Jesus está do seu lado. Esquecemos que Jesus, ele pode ser a solução dos seus problemas. Mesmo que talvez não resolva o seu problema, porque o cristianismo, ele tem essa máxima: Jesus não é resolvedor de problema. Nós temos que entender isso, porque senão você começa a pensar num Deus mordomo, um Deus que tem que resolver o seu problema, né? Já parou para pensar que talvez Jesus seja a força para você passar aquele problema, passar daquela situação? Às vezes é o que precisamos. Às vezes aquele problema está te fazendo crescer. Você precisava daquele problema mesmo, sabe? Mas a questão é: quem está passando com você esse problema? É isso que nós temos que pensar. Nós temos aqui dois discípulos que estavam conversando, verso 14 e verso 15, discutindo, segundo o texto estava dizendo, mas não observaram que Cristo estava com eles, estava próximo deles. Precisamos entender isso. Precisamos conversar, precisamos discutir, precisamos viver a nossa vida, mas jamais esquecer que o Cristo ressurreto, ele está no meio de nós. Tem essa percepção, né? Aí vem uma perguntinha que a gente pode dizer aqui nesses versos: será que na sua casa nós temos consciência de que Cristo está lá? Será que durante a nossa vida conseguimos identificar Cristo do nosso lado? Vamos melhorar as coisas. Se Cristo estivesse fisicamente na sua casa, ou no seu trabalho, ou onde quer que esteja, como é que seria a sua reação? Como é que seria a forma como você encararia o Evangelho? Será que seríamos vergonha para Cristo? Ou será que seríamos uma bênção na presença dele? Por que eu pergunto isso? Porque assim como esses discípulos que caminhavam, Cristo também está presente no meio de nós. E não só aqui, mas em nossas casas também. Em tudo aquilo que nós fazemos. E às vezes nós não atentamos a isso. Tem pessoas, por exemplo, é uma vida dupla. É uma vida dupla. Em casa é uma coisa, mas aí, né, marido é o Satanás dentro de casa, né? Vai dando a hora do culto, né? Vamos arrumar. A mulher arruma logo aí, porque o culto vai começar, né? Só que meia hora antes já deu um tapa na mulher, já espancou os meninos, né? É um péssimo pai, um péssimo marido, mas está chegando a hora do culto. Aí eu tenho que me mostrar, né?
diferente, porque Jesus vai estar lá. Jesus está lá também na sua casa, antes mesmo de você chegar no culto. E isso é muito sério, porque nós não nos tornamos cristãos, nós nos tornamos religiosos. Se você é uma pessoa dentro de casa, e na igreja você é outra pessoa, você é um religioso, você não é um servo de Cristo. E nós precisamos entender que Cristo está do nosso lado, né? Então isso é para nós entendermos, a gente começar a pensar o seguinte: poxa, se Cristo estivesse do meu lado, não, Ele está do seu lado. Qual que é a minha reação? Ele estando ao meu lado. Então essa é a primeira coisa que nós podemos pensar nesses dois versos. Nós não vemos Cristo, nós discutimos, caminhamos, mas nós não observamos, nós não vemos Ele. E tem sido assim às vezes nas nossas vidas. Cristo está todo o tempo lá, mas nós estamos achando que Cristo ou está no céu, ou está na igreja. E aí eu não tenho que dar satisfações, eu não tenho que ser crente em casa. Afinal, Cristo está na igreja. Isso não faz sentido nenhum para nós que cremos na sua morte e ressurreição. Você tem que linkar aí. Se eu creio na morte, se eu creio na ressurreição, Ele está vivo, beleza, Ele está vivo, parabéns, né? Que ótimo. Mas Ele está vivo do seu lado. Ele está vivo próximo de você. Ele não está vivo sentado lá também, mas Ele não está só lá nos céus. Ele está em toda a parte. E se nós somos servos fiéis de Cristo, precisamos entender a ressurreição como sendo Cristo ao nosso lado. E nós não vemos isso nos nossos dias. Nós vimos sempre atribuirmos a ressurreição como um Deus longe, um Deus ausente, um Deus que está lá, mas não está aqui. E foi isso que esses discípulos fizeram. Eles conversavam, discutiam, falavam sobre o próprio Cristo, mas não o reconheceram, não o viram. Quantas situações em que Cristo se mostra até nós, Cristo está ao nosso lado, e nós não o enxergamos, nós não o reconhecemos. Primeiro ponto seria isso. Mas por quê? Porque às vezes fazemos isso. Versos 16 ao 21. Os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Porém, Cleopas, chamado Cleopas, respondeu: não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Aquilo que aconteceu com Jesus o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. O que é que nós vemos aqui nesses versos 16 a 21? A incredulidade coloca venda em nossos olhos. Coloca venda. Jesus, ele abre as escrituras e tem que expor o que realmente aconteceu. As escrituras apontam para a sua vitória e a sua morte, mas eles não compreendem, eles não entendem, achando que a morte é mais forte que a vida, que o mal é mais forte do que o bem. Quantos de nós estamos como se não enxergamos?
Quantos de nós estamos com os olhos tapados a respeito das Escrituras? Jesus teve que lembrá-los do que estava escrito. Será que nós estamos lembrando tudo aquilo que está escrito? Será que nós conseguimos entender o Evangelho? Ou nós estamos cegos? Estamos tapados? Cristo teve que explicar a esses discípulos que tudo aquilo que aconteceu já estava previsto para acontecer. E hoje, o que está previsto para acontecer e nós não estamos enxergando? Nós vimos hoje pessoas enlouquecidas, as pessoas quebrando cabeça, as pessoas perdidas, pessoas sem saber o próximo rumo. Às vezes a pessoa acompanha lá canais lá do YouTube, aí a cada profetada que lança a pessoa enlouquece. Não, agora vem não sei o que, agora vai vir não sei o que, está acontecendo tal coisa em tal lugar, não, agora estamos perdidos. Qual que é o Deus que você serve, meu querido? O que está estipulado para nós? O que está decretado para nós? Reinar com Cristo nos céus. Independente do que aconteça nessa terra, independente de como o mundo esteja, independente de qual situação se encontre, o plano de Deus permanece estabelecido. Você não tem que desesperar, você não tem que esquecer das promessas que já está na palavra de Deus. Você tem que ser constante na fé. Você tem que entender qual que é a promessa de Deus, onde nós estamos. Nós estamos aguardando o retorno do Rei. Se eu estou aguardando o retorno do Rei, eu não tenho que ficar enlouquecendo com qualquer coisa. Eu não tenho que ficar ali, caçando vídeo, mandando coisa para os outros. Ah, porque agora vai surgir tal coisa. Meu irmão, você é eleito de Deus. A sua confiança está em Deus, não nos homens. E é assim que nós temos que viver. Nós não temos que viver preocupados com o amanhã, como nós viveremos. Deus é aquilo que precisamos. É aquilo que precisamos. E eles estavam tapados, eles estavam cegos, comentavam o Evangelho com lamento, mas eles não lembraram das promessas que vinham depois da morte de Cristo. Eles não creram na sua ressurreição. Agora nós sabemos. Você tem uma Bíblia em casa. Você sabe o que vem depois. Você sabe onde nós estamos na história. Você sabe que Cristo está vindo. Você sabe que você, como eleito de Deus, deve permanecer na fé. E muita gente está esquecendo disso. Muita gente está entregando a sua confiança na mão das circunstâncias do mundo. Não olhe isso. Não olhe isso. Olhe aquilo que está prometido na palavra de Deus. Essa é a sua base. Esse é o fundamento da sua fé. É nisso que você está guardado. Nós não temos que ficar procurando, investigando. Teve um dia que eu estava vendo um vídeo, essa semana. Um rapaz lá pegou um quadro branco. E aí ele começa a fazer um tanto de número lá. Ah, porque agora aconteceu isso aqui em Israel. E aconteceu isso aqui também no país tal. E aqui é a data que Cristo vai vir. Aqui começa tal coisa. Aqui a igreja vai ser assim.
aqui já é a quarta vez que põe uma data lá e tem que riscar e justificar para as pessoas depois por que aquilo não deu certo. É a quarta vez já. Já está dando vergonha já para ele, mas ele insiste de pôr o quadrinho branco lá, fazer os cálculos dele, né? E agora vai acontecer tal coisa, tal. Vocês podem esperar aí, tal dia. Aí depois no outro dia, irmãos, eu errei o cálculo. Vai ficar eternamente nisso aí. E tem crente escutando esse cara desse. Tem crente lá fazendo os cálculos junto com ele. Falando, agora Brasil vai acontecer tal coisa, né? Aí dá o dia, nada. Pessoa dá crédito num vídeo, mas não dá crédito na Bíblia. Esse é o nível que nós estamos encontrando nos nossos dias, né? As pessoas jogam a Bíblia de lado, e aí eu vou para o YouTube ver o que esse camarada está falando, porque me falaram que esse cara é bom, me falaram que esse pregador aí é de Deus. E aí você larga a sua Bíblia, você abandona a sua Bíblia na sua casa para acompanhar um canal que toda hora o cara tem que estar lá justificando porque que os cálculos deu errado, né? E tem gente seguindo isso aí, não, da próxima vez ela acerta, vai. Só que não, né? Então, qual que é a nossa esperança? Qual que é aquilo que nós cremos? O que espera para nós? Né? Tem uma Bíblia em casa, irmãos. Você tem Bíblia em casa? Você pode ficar tranquilo. Versos 22 e 24 vai nos dizer o seguinte: seus olhos estavam fechados a despeito do testemunho dos irmãos. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Você sabe o que é isso? Eles tinham testemunho daqueles irmãos, pessoas que caminhavam com eles, pessoas que foram até lá, viram que Jesus estava vivo, mas não creram. Não creram. Vai ter pessoas que você fala, meu irmão, Deus está do seu lado, meu irmão, Cristo caminha com você. Você está caminhando ali 300 anos na igreja e você precisa de sempre mais. Cristo está evidente para você já. Cristo já se mostrou. Tantas bênçãos Deus já te deu, quantas alegrias Deus já te deu. Naqueles momentos de angústia, tristezas, a oração que você fez, Cristo supriu. As dificuldades que você estava, Deus foi lá e resolveu. Aquelas orações tristes, aqueles problemas que você passava, Cristo já te deu conforto, te deu consolo. Mas você sempre espera algo mais. Sempre espera, um anjo tem que aparecer para mim lá em casa, senão eu não creio que é verdade. Cristo está cansado de te prover, de te abençoar, de cuidar de você, de te dar condições, problemas, situações que não tinha outro jeito se não fosse Deus. Mas aí você sempre vai falar assim, eu resolvi. E aquele problema, eu resolvi. E aquela situação, eu resolvi. Eu resolvi? Será que fui eu? Ou é o Deus que você serve? Ou é a oração de madrugada lá, ou de dia, não importa, que você fez para Deus, e mesmo sem você merecer, Deus foi lá e pôs a sua mão e resolveu? Só que você sempre espera algo mais. Esses irmãos, eles já tinham os relatos dos seus irmãos, já avisaram para eles, olha, o túmulo está vazio, Jesus falou que ia fazer isso no terceiro dia.
Ah, não, mas está vazio, não. Mas... o que mais precisa para você fortalecer a sua fé? O que mais Deus precisa fazer para você crer? E agora, o que você espera? Tem que vir um anjo agora? Um anjo? Um anjo com a bacia, né? Sempre tem que ter a bacia, né? É de lei, né? Havia um anjo, olha com o quê? Tem uma bacia na mão, tem uma... Será que é isso que você está esperando, irmãos? Será que o Evangelho tem que se mostrar assim para você? Será que as Escrituras já não fazem isso para você? Será que o próprio Deus, no seu dia a dia, na sua vida, já não mostra para você que Ele é o Senhor da sua vida? O que mais nós precisamos para entender que Deus, que Cristo, é suficiente para nós? E às vezes nós estamos assim, como esses dois discípulos, lamentando. Sabe aquelas pessoas que sempre lamentam? Sabe? Você passa pela pessoa, irmão, como é que você está? A pessoa já anda assim, ó. Ô irmão, como é que você está? Como é que está o casamento? E os filhos? E o trabalho? Só lamento. Não tem nada de bom na pessoa. Como é que você está? Você está vivo? Estou. A vida é um lamento. E Cristo está ali, Deus está ali, mantendo, preservando, cuidando. Os filhos estão bem. O trabalho, às vezes, não é aquilo que você sonhava, de ganhar 50 mil por mês, mas você está vivo, você está mantendo, está pagando suas contas direitinho, né? Está sobrevivendo aí bem, tá, mas... E o maridão? Nunca tá bom. Nunca tá bom. Tem gente assim. Você tem que sair de perto, porque senão te contagia. A tristeza, a lamúria te contagia, né? Você vem todo animadão. E aí, meu irmão? Tô aguentando mais, sentindo a dor aqui. Mas não tem nada de bom. Não tem não, Deus não me ama. É só isso que você escuta. Esse tipo de pessoa, nem se um anjo chegar e entregar alguma coisa, né? Se chegar também você desconfia, né? Mas mesmo que chegasse, né? Ia dar na mesma. E esses discípulos estavam dessa maneira. Eles estavam dessa maneira. O túmulo estava vazio. Os anjos deram testemunho da ressurreição. Alguns discípulos já tinham visto o túmulo vazio, mas eles estavam carregados de dúvidas. Carregados de dúvidas. Limitam a vida cristã apenas nas experiências. Você precisa crer, meu irmão. Você precisa crer. Isso é uma responsabilidade nossa. Responsabilidade humana. Crer. Né? Mas nós queremos sinais. Nós queremos fogo caindo do céu. Não vai funcionar não, né? Vamos até que hora, irmão? 11? Pode ir? 3 horas, tá bom? Estou encerrando já. Verso 25, 26. Vamos lá, vamos seguir. Como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? Seus pés estavam na estrada da fuga, a despeito de várias evidências da ressurreição. Aqueles discípulos, irmãos, eles desistiram de tudo. Desistiram da caminhada na fé, desistiram de crer, desistiram do discipulado, botaram o pé na estrada na dúvida, ceticismo e incredulidade, desistiram de Jesus. A história deles termina na sexta-feira da paixão e não no domingo da ressurreição.
Gente que abandona a igreja e volta triste, decepcionado e sem esperança para o seu passado. Quantos não são assim? A esperança dele era só na morte e não na ressurreição. Tem gente que está presa ao passado ainda. Tem gente que está preso nas coisas que aconteceram. Esses discípulos se encontravam da mesma maneira. Meu líder morreu? Então o que eu vou fazer? Vou voltar para trás, vou caminhar em meio à noite, lamentando, chorando, entristecido e desistindo de tudo que eu vivi nesses 3 anos. Tudo aquilo que eles viveram, eles abandonaram, eles desistiram, né? E Cristo do meio deles, do lado deles, vendo tudo isso. Versos 28 e 29. Seus pés caminhavam para o acaso e não para o amanhecer. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas ele os convenceram a ficar. Fique conosco, porque é tarde, e o dia já está chegando ao fim, e entrou para ficar com eles. Emaús ficava a oeste, e o dia já estava se pondo. Caminhavam para o entardecer, caminhavam para o acaso. Tem muita gente assim, sem perspectiva nenhuma na vida. E eu não digo perspectiva financeira não, ou perspectiva profissional não, perspectiva espiritual. O que você almeja? O que você quer ser espiritualmente? Ou você quer sentar num banco da igreja, ficar meus 40, 45 anos, e aí o que vier é lucro, o que acontecer é lucro? Onde você quer chegar? Qual discípulo você quer ser? Você quer pregar o evangelho? Você quer ser diferença no seu trabalho? Você quer ser algo? Ou você só quer sentar ali, curtir, e vivendo? Cristianismo é prática. Cristianismo é prática. Se quer ficar na teoria, sinto lhe dizer, mas cristianismo é prática. Cristianismo é aprender para repassar, aprender para ensinar, aprender para mudar de vida, aprender para ser salvo. Isso é cristianismo. Diferente do que ser simplesmente uma palestra ou simplesmente algo banal. Mas cristianismo tem que mudar a vida de vocês. Se nós somos crentes há tanto tempo, mas se a minha esposa, meus filhos, meu marido não vê diferença nenhuma em mim, essa teologia sua está errada, porque ela não mudou nem você. Cristo nem transformou seu coração. Eu amo a teologia. Você pode amar o método, mas se o seu coração não foi mudado, tem alguma coisa errada naquilo que você crê. Você precisa mudar. E isso reflete em todos à sua volta. Se ninguém enxerga Cristo em você, esquece que seu cristianismo não funciona. Não funciona. Temos que olhar uns para os outros e enxergar Cristo dentro de nós. Posso ser bom de Bíblia, posso ter uma boa teologia, posso amar livros,
Posso explicar todos os reformadores, posso explicar todos os pontos da história do cristianismo, posso fazer inúmeras coisas, mas se você olha para mim e não vê Cristo, tudo aquilo que eu aprendi foi em vão. Porque cristianismo é isso, é mudança de vida, mudança de comportamento. E não adianta falar que o seu jeito é assim não. Tem muita gente que, mas Deus sabe que o meu jeito é assim. Deus sabe, você vai para o inferno por causa disso, por causa do seu jeito, sabe? Mas lucro você dá um passo atrás e fala assim: Senhor, eu me arrependo de como eu era, de como eu sou, do que justificar a minha vida achando que Deus vai entender naquele grandioso dia. Tem gente que acha que aquele julgamento que nós teremos vai ser um bate-papo. Tem gente que vai estar achando: pois é, Senhor, é isso aí, você me conhece, eu te conheço. Só que Jesus vai falar assim: eu não te conheço. Quem é você? Eu fiz isso, fez. Mas não era em meu nome. Não era em meu nome. Tem gente que acha que naquele dia lá vai conseguir provar para Deus por que o seu jeito era daquele jeito. Sinto lhe dizer, meu irmão, vai perder o seu tempo. E nós temos que mostrar isso aqui, principalmente para o nosso próximo. Se você não consegue convencer o seu próximo que você é cristão, você quer convencer para quem? Para Deus? Sério? Impossível. Impossível. Versos 30, 31. Estamos acabando. Eu sei que o pessoal está com fome, não me bate não, viu gente? Seus corações estavam cheios de esperanças frustradas. Versos 30 e 31. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e os abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu na presença deles. O caminho de Emaús é o caminho da desistência do discipulado. É o caminho dos sonhos desfeitos, esperança morta e a falência de projetos. Talvez você pense assim, no seu casamento, da sua vida, do seu trabalho, mas Cristo estava diante deles. É importante nós termos essa esperança. Problemas, aflições teremos, mas Cristo está ao nosso lado. Não venho aqui falar de uma vida sem problemas, ou de uma vida sem dificuldades, sem aflições. Eu venho falar num Deus presente em qualquer uma dessas situações. É isso que eu venho falar. Você tem que olhar isso em meio ao problema. Não é querer que você saia. Pode orar a Deus para que saia, mas você tem que entender que nem sempre a sua resposta vai dar certo. Esse evangelho aí de fora, de que tudo que você pede Deus faz, isso não é o Deus das Escrituras não. Quando nós pregamos para alguém, nós falamos: não, você tem que virar crente, você tem que virar cristão. Você vai ver, menina, seus problemas vão acabar. Seu casamento vai dar tudo certo. É? Sério? Seus filhos vai ser uma bênção, é mesmo? E aí a pessoa se converte, a pessoa vem, passa 2, 3 meses, fala: cadê? Cadê a promessa que falou? Você tem que entender que às vezes dificuldades precisam caminhar nas nossas vidas, porque se Deus tirar, você abandona e volta para o mundão. Tem coisas que vão estar ali, com a gente ali, enquanto nós caminharmos. Apóstolo Paulo orou, não orou? Para tirar o espinho da carne, não orou? E era o apóstolo Paulo. Ele poderia muito bem chegar e falar assim: Deus, me alivia aí. Escrevi um terço do Novo Testamento. Eu determino. Jesus,
Minha graça te basta. A minha graça te basta. E nós estamos aí se cortando, orando, fazendo isso, fazendo aquilo, e Jesus continua dizendo: a minha graça te basta. Não vou te dar. Porque se eu te dar, primeiro escape que você tiver, você volta para o mundão. E eu determinei a sua salvação. Mas para você salvo, você precisa permanecer nos meus caminhos. E é por isso que eu não vou te dar nada. Você vai aí, ó, passar aflição, passar dificuldade, mas vai ser salvo. E é isso que importa. Nem sempre ter tudo significa salvação, meu irmão. Estar em Cristo significa salvação. E é isso que importa. É isso que manda. Esquecem esse Deus mordomo, esse Deus que multiplica minha nota de 100, faz virar 1000. Porque o Deus das Escrituras é um Deus que mesmo na dificuldade Ele vai estar com você. Amém? Vamos fechar aqui então. Verso 32. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Vou finalizar nesse 32. Jesus se revelou pelas Escrituras. Lá em João 5,39, vai nos dizer o seguinte: vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Palavra do Senhor. Quer conhecer a Cristo? Quer caminhar com Cristo? Quer crer na sua morte, na sua ressurreição? A resposta está na palavra de Deus. Não existe um caminho mais fácil. Não existe alguém mais espiritual que eu tenho que me aproximar para que Cristo fale comigo. Nós pastores, nós presbíteros, nós diáconos, nós servos, nós irmãos, diante de Deus somos todos iguais. Ah, pastor, ora para mim. Posso orar, meu irmão, mas o mesmo Deus que eu estou orando é o mesmo Deus que te escuta no seu quarto. É o mesmo Deus que te escuta, que pode resolver. Assim como mudou a minha vida, pode mudar a sua também. Eu não tenho nenhum poder interno, algo que te faça crer, algo que te aproxime de Deus. O único mediador entre Deus e os homens se chama Jesus Cristo. E não pastores, nem presbíteros, nem diáconos, e nem um irmãozinho lá que ora fervorosamente. A mesma intimidade que ele tem, você pode ter. Você só precisa crer. Você só precisa acreditar. E aí Deus pode fazer. Quando você sobe um pouco mais, você sabe que Deus vai te atrair para isso. Se você for um eleito de Deus, sua vida vai mudar. Vai mudar. E muito. Porque Deus estabeleceu a sua salvação. Vamos concluir aqui, irmãos, para nós encerrarmos. Vocês vão falar o seguinte: não traga que é pastor não, que prega demais. A ressurreição de Jesus abriu os olhos, aqueceu o coração e apressou os pés dos discípulos de Emaús. Eu vou explicar os últimos versículos aqui. Quando Cristo, Ele se mostra para eles, as suas vendas caem e eles enxergam Cristo, mas na hora que eles enxergam, Cristo desaparece do meio deles. E o que eles fazem? Para quem estava caminhando para o escuro, para quem estava caminhando sem rumo, agora eles retornam para Jerusalém, para
proclamar as boas novas do Senhor. É isso que cristãos fazem. Quando nós enxergamos a Cristo, quando nós vemos que é Ele que está com a gente, quando nós vimos que podemos ir além, isso nos leva para o Evangelho. Isso nos leva para a proclamação de Deus. E isso não é diferente para nenhum de nós. Não é diferente. Ao ter contato com o Evangelho, você precisa voltar para a luz. Você precisa retornar para o Senhor. Não é motivo de mais ir para a escuridão. Não é motivo de mais da gente ir contrário à palavra de Deus. Mas agora eu retorno e recomeço a minha vida. Recomeço porque eu fui chamado, porque Cristo estava diante dos meus olhos. Amém? É assim que nós entendemos. É assim que nós entendemos. Você tem encontrado com o Cristo ressurreto? Você tem caminhado com Ele? O Senhor nos encontra nas angústias da nossa caminhada. O Senhor nos encontra na exposição da palavra de Deus. O Senhor nos encontra no partir do pão. Ele abre nossos olhos, nossa mente, nosso coração e principalmente os nossos lábios, porque agora nós proclamamos essa verdade. Amém, irmãos? Que seja assim na vida de vocês e de cada um de nós, que ao encontrarmos o Evangelho, ao encontrarmos com esse Cristo ressurreto, as nossas vidas possam ser impactadas e transformadas através do poder do Evangelho. Amém? Coloque-se de pé nessa manhã. Vamos orar ao Senhor. Queria que você entendesse tudo aquilo que nós falamos aqui nessa manhã. Você crê na morte, você crê na ressurreição do nosso Senhor, mas você crê também que cada um de nós podemos ser servos desse Deus, podemos espalhar as suas verdades e voltar para Jerusalém, voltar para aquilo que nós fazíamos antes, não olhar angústias, dificuldades, mas olhar o Deus a qual nós servimos. É isso que precisamos. Feche os seus olhos. Grandioso Deus e eterno Pai, nós estamos aqui, ó Pai, diante da Tua presença. Nós queremos, ó Pai, ser servos tementes a Ti. Queremos, ó Pai, entender as verdades da Tua palavra. Queremos ser diferentes. Não importa, ó Pai, quanto tempo nós estivemos cegos, ou nós não tendo enxergado a Tua presença, Senhor. Mas uma vez que agora o Senhor está evidente para nós, a Tua palavra tem sido clara a nós, que venhamos, ó Pai, mudar, que venhamos transformar, que venhamos, ó Pai, ser diferentes, ser servos da Tua palavra, Deus. E nessa manhã nós entendemos isso, que nós venhamos, ó Pai, a cada dia dedicar mais a Tua obra, a cada dia proclamar, ó Pai, as Tuas verdades, entender, ó Pai, que este processo de morte e ressurreição é para a nossa santificação, Deus. É para que venhamos reconhecer o Deus ao qual nós servimos, Senhor. Senhor, fique com cada um nessa manhã, que possamos sair daqui, ó Pai, impactados com a Tua palavra e com o Teu amor, Senhor. Essa é a oração que fazemos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.